contigo, igreja do Senhor. Eu falarei com vocês o que vou falar. Aí a palavra fala assim, que a hora que ele desceu à casa do oleiro, ele viu o oleiro sobre as rodas ali, o barro sendo feito ali. Naquele momento o vaso quebrou, a massa quebrou. E ele olhou bem, prestou atenção, e o oleiro continuou a fazer essa massa, o barro. Ali ele foi fazendo aquele vaso, o vaso cada vez melhor. E o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Jeremias, eu não posso fazer com esse povo o que eu fiz com essa massa. Renovar a esperança, fazer de novo aonde que está quebrada, aonde que esse vaso, porque o vaso, Deus quer usar nós como vaso. Aqui Ele está citando nós como vasos do Senhor. Ele quer vasos de honra em tua casa, vaso de honra em todos os lugares que a gente for, que sejamos vasos do Senhor. Que esse vaso seja um vaso ornamentado, um vaso perfeito, um vaso bonito, um vaso que não tenha trinco, porque o Senhor Ele quer nos derramar muita unção, muita presença de Deus sobre as nossas vidas. Como o Senhor possa derramar uma unção sobre a minha vida, como vaso do Senhor. Se esse vaso há rachadura, o Senhor quer fazer novamente, mas o Senhor quer usar o vaso. Ele não dispersa nenhum vaso, Ele só quer que os vasos estejam na mão do Senhor, na mão do oleiro, para que Ele faça novamente. Aqui Deus estava falando com Jeremias sobre a nação de Israel, que a nação de Israel estava não fazendo a vontade do Pai, estava num pecado. A nação de Israel estava numa desobediência com a palavra de Deus. E o Senhor chamou Jeremias até a casa do oleiro para falar, porque muitas vezes na nossa vida tem pessoas que só vão entender que o Senhor está falando por metáfora, por símbolos. Você trazer um símbolo, como Jesus falava para as pessoas em parábolas, para ter um entendimento do que Ele está querendo dizer. Tem pessoas que só vão entender você pegando, mostrando, moldando Ele como que é as coisas. Mas tem pessoas que já sabem, o caminhar dela já está acrescentado na presença do Senhor. O Senhor quer fazer na vida de todos, mas a nação estava corrompida. Jesus usou Jeremias. Jeremias na época era um jovem. Jeremias profetizou durante 40 anos. Ele profetizou para o povo antes dos cativeiros. Essa passagem do barro, Jeremias estava falando. Deus levou a Jeremias para advertir o povo que haveria um cativeiro se eles não se arrependessem. Se eles não se arrependessem, não emendassem o caminho dele com Deus, porque os caminhos eram cruel. Deus usa Jeremias antes do cativeiro, fala para esse povo se emendar os seus caminhos, se arrepender dos seus pecados, que eu sou muito honrado para honrar eles e perdoar eles do que há de vir. Porque muitas pessoas Deus adverte antes que elas caiam, antes que comece algo na vida das pessoas, Deus já preparou alguém para falar no Espírito. Mas as pessoas não ouvem, como não ouviu Jeremias. Jeremias falou tudo aquilo que Deus mostrou na casa do oleiro. E Jeremias falou com a nação, mas a nação estava com os olhos fechados, estava com os ouvidos tampados e não queria saber. Porque quando o pecado entra na vida de uma pessoa, ele cega, ele deixa a pessoa surda e a pessoa se desvia. Mas o pecado ele não chega de uma vez, ele chega com calmaria, ele chega com tipo assim, um amor. Não, só aqui, dessa vez, não dá nada.
ninguém está vendo. O outro faz, você viu o outro é muito abençoado, também faz. Você viu aquele irmão, aquela irmã, chique, bonita, cheirosa, também faz. Você fazer um pouquinho só não dá nada, Deus te perdoa. Mas acontece que na vida de muitas pessoas, não vai ter o tempo do arrependimento, porque conforme essa pessoa vai pecando, ela acha gosto. Ela acha gosto no pecar. Porque cada vez que você tem, você quer mais. Foi fácil. O inimigo, ele vai te jogar. Ele vai te jogar para derrubar. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem a igreja é em Cristo Jesus. Ele conhece cada caminhada de cada pessoa. Ele vai jogar um dardo pequeno, mas que a pessoa gosta, que a pessoa ama, que a pessoa quer. Mas é só um pecadinho. O povo de Israel sabia quem era Deus, sabia os milagres, os prodígios que Deus fazia na nação. Mas mesmo assim, vendo as maravilhas, desviaram do caminho. Estava falando com Deus ontem sobre essa palavra. E essa palavra vai corrigir em outra palavra aqui. Essa palavra foi antes do cativeiro. Essa visão dele foi antes do cativeiro que Deus revelou a Jeremias, para que o povo se arrependesse dos pecados. E Deus estava ministrando sobre a minha vida. Eu falei assim, Senhor, mas tudo isso aconteceu? Aconteceu, sabe qual foi o primeiro que aconteceu? Foi a desobediência. O povo desobedeceu a Deus. O povo desobedeceu desde o jardim do Éden. Quem pecou não foi a Eva. A Eva só foi usada para ser pecado. Quem pecou foi Adão, que a autoridade estava sobre Adão. Adão, sabendo quem era Deus, todas as visitas, Deus chamava Adão, Adão, onde tu estás? Então era com Adão, não foi Eva que pecou, Eva só foi o caminho para entrar o pecado. Mas quem pecou foi Adão, porque o Adão, o comando estava sobre a mão de Adão. E ali entrou a desobediência. A desobediência descadeou muitos outros pecados. Eu falei, Senhor, se a desobediência entrou, qual é o segundo maior pecado? O Espírito me falou, quando entra a desobediência, desencadeia outro pecado. O pecado da idolatria. É o segundo pecado. Porque quando a pessoa começa a desobedecer, sai da graça do Senhor, ele tem que poupar algo. Algo tem que ser poupável na vida dele, para tirar aquele vazio, o vazio que está dentro dele, que foi tirado, porque da desobediência, ele coloca algo na vida dele. Pessoas começam a se agarrar no trabalho, faz uma idolatria de um trabalho, o trabalho dele era uma carga horária de 40 horas, mas ele quer fazer 50, quer fazer 60, que ele quer mais, ele quer se encher. É uma idolatria que entrou no poder de querer encher o vazio que Deus, que ele causou por causa da desobediência. Ele começa a puxar a idolatria de um trabalho, de uma carga horária que não era dele. Ele começa a se preencher com coisas do mundo. Tem pessoas que quando desobedecem ao Senhor, começam a se desviar, começam a buscar amigos do mundo para encher, começa a idolatrar o amigo, a amiga, a pessoa, o patrão, começa a idolatrar, colocar ele como Deus, porque a desobediência entrou na vida dele, e gerou uma cadeia que é a idolatria, e a idolatria vai puxando todos os outros pecados, porque quando o vazio da desobediência entra um vazio, e esse vazio o povo queria ser usado por algo. E sobre esse vazio eu estava lendo na narrativa, fala que entrou depois da idolatria. Você lembra do povo que fez o bezerro? Ele estava, porque houve uma desobediência que Deus falou para Abraão e para Arão adorar somente ao Senhor, falar para a nação, adore somente a mim. Mas como Moisés demorou muito,
O povo começou a fazer algo, porque faltou palavra. Quando falta a palavra de Deus no meio de uma comunidade, entra o pecado. Vocês podem observar, todo mundo aqui orando, adorando ao Senhor. Uma oração abençoada, uma oração disso, uma oração acontecendo, quebrantamento. Acabou o culto, não vai longe não. Que essas mesmas pessoas que estavam adorando, pessoas de Deus, começam a fazer uma rodinha. E essa rodinha já não entra mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus já foi narrada. De repente entra o futebol, de repente entra alguma história que houve lá no mundo, e as pessoas começam a falar. E nessa roda já não é mais a presença de Deus, já não é mais a palavra de Deus. Aí começa a falar de futebol, uns falam de série, outros falam de que aconteceu na casa do vizinho, outro começa a falar, e de repente a palavra do Senhor já não está mais sobre o lugar. O ambiente que é puxado, a egrégora ali começa a puxar sobre coisas, pessoas trazendo, as pessoas têm muito tragédia. Ou você viu o que aconteceu sobre ali? Você viu o outro que matou ali? Você viu o outro que fez aquilo ali? Então começa a trazer uma egrégora de coisas ruins. Egrégoras traz coisas ruins, o ambiente pesa, o ambiente se torna ruim. E tudo que está ali, que era maravilha, que era uma egrégora abençoada, uma egrégora que todos estavam falando uma coisa de Deus, o mover de Deus, o mover do Espírito estava acontecendo. Mas a partir do momento que deixaram a conversa, a palavra, vocês podem ver que Deus falou a Jeremias: vai, houve uma palavra lançada a Jeremias, vai à casa do oleiro. Quando falta a palavra, quando falta uma direção, entra as coisas do mundo, mesmo no meio do povo de Deus. Milhares de pessoas, 3 mil pessoas ali, milhares, sabia as maravilhas do Senhor, sabia quem era Moisés, sabia quem era Arão, sabia quando estava ali, Deus fazia, Deus abençoava, Deus transformava, Deus protegia de noite, Deus protegia de dia. Mas quando houve uma falta da palavra, que Moisés ficou 40 dias no monte, o povo começou a se corromper, sentir falta das coisas do Egito. Começou a buscar o Egito. Eu creio assim, o povo começou a ver, porque começou a esfriar. Arão não começou a tomar posição. Arão não conseguiu a posição que Moisés tinha para liderar um povo ali no momento. E o povo começou a querer algo palpável, porque houve falta da palavra de Deus. E o povo busca coisas do mundo para encher de si próprio. O povo queria um bezerro, algo, podia ser um cabrito, podia ser um camelo, um elefante, mas ele queria algo para que eles poupassem, para que eles enxergassem como um Deus. Faltou palavra, entra o mundo, entra as imundícias, a egrégora desse mundo vai trazer lixo para dentro dos nossos corações. Quando pessoas estão em Deus, querem ouvir palavra de Deus. Quando pessoas estão em Deus, querem ouvir louvor, que enche o coração, que enche o ambiente da presença de Deus. Mas é quando a pessoa começa a faltar do culto, começa a se afastar da presença do Senhor, essas coisas não enchem mais elas. Ela vai buscar um amigo cantando uma música do mundo. Ele começa a buscar música com o amigo. Isso aqui, legal. Começa a buscar algo, porque está se afastando da presença. Há um sinal quando eu e vocês se afasta da presença de Deus. Vocês conhecem, porque o Espírito Santo, ele nos avisa quando nós estamos fora da presença, quando nós estamos fora da casinha. Porque quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, como nós buscamos o Senhor na casa, o nosso espírito já está conectado com o Espírito do Pai, com o Espírito Santo. Que nós sabemos que é por amor.
não por obrigação que nós servimos um Deus poderoso, mas a partir do momento que nós deixamos Ele, o Espírito Ele nos avisa. Todos nós temos um termômetro espiritual sobre as nossas vidas, porque o Espírito fala conosco quando a gente tenta se esfriar, se afastar da presença do Senhor. O Espírito fala assim: pastor Ricardo, tu lembras quando você ia no monte? Lembro. Faz quanto tempo você não vai no monte? O Espírito fala, faz 3 meses. Ou é todo mês. O Espírito Santo me avisa. O Espírito Santo fala assim: você lembra? Você ora todo dia, 3 horas da manhã. E até hoje, em nome de Jesus, o meu nome está à meia-noite, mas o Espírito me chama 3 horas da manhã. Tem que orar. Mesmo eu orei à meia-noite, o Espírito do Senhor nem for para orar 20 minutos, conversar com o Senhor, conversar com a presença do Espírito. Estou ali. Porque é um horário que o Espírito do Senhor ministrou na minha vida para estar ministrando. Porque quando eu, como estou à meia-noite, deixo as 3 horas passar e ele não me acorda, o termômetro vem quando eu acordo. Eu não orei 3 horas. O Espírito avisa quando a gente faz algo diferente, quando a gente sai daquele momento de oração que ele estava acostumado. Então, mas aqui, Jeremias ministrou para um povo antes do cativeiro. Mesmo que Jeremias, ele avisou o povo que ia acontecer antes, também ele ministrou dentro do cativeiro. Vocês lembram quando eu falei com vocês desobedientes, vocês não ouviram a minha voz, a voz de Deus falou através de mim? Mas há uma esperança ainda, Jeremias falava com o povo. Há uma esperança, Deus vai sondar o nosso coração para que nós sejamos presença viva de Deus sobre esse lugar, para que a gente não olhe os deuses desse povo babilônicos. Nós não perdemos a fé que um dia nós vamos voltar para a casa do Pai, para que nós vamos voltar para a terra da onde a gente saímos. Irá falsos profetas no meio de vocês aqui, ó, babilônicos, vão pregar a idolatria dele, a versão da palavra dele que é uma idolatria que não agrada ao Senhor. Se prepare o coração, o Espírito do Senhor esteja sobre vocês. Jeremias, dentro do cativeiro, começou a ministrar. Mas ali dentro do cativeiro tinha outro profeta que Deus levantou. Quem lembra? Ossos do vale seco. Tá Ezequiel 37. O Senhor quer falar. O Senhor está falando nessa manhã na casa do oleiro, que é a casa de Deus. Ouve a palavra do Senhor e vê como está a minha vida, porque Ele fala comigo primeiro, depois Ele fala com a igreja. Está lá em Ezequiel, capítulo 37, versos 1. Uma visão, essa visão Ezequiel estava dentro do cativeiro. Jeremias estava dentro do cativeiro, porque os 2 profetas estavam na mesma época, só que Jeremias começou antes. Ezequiel começou dentro do cativeiro e após o cativeiro a falar da presença do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. A palavra de Deus falou com Jeremias para que ele fosse na casa do oleiro. Aqui com Ezequiel, a mão de Deus que leva, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos a superfície do vale que estava sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem,
Acaso poderão reviver esses ossos? Ezequiel respondeu: sim, Deus, tu sabes. Disse-me ele: então apenas profetiza os ossos, a esses ossos, e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei andar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Aqui há uma palavra. Palavra de quem? Palavra de Deus. Sempre Deus vai falar com a igreja. Sempre Deus vai tocar sobre a minha vida, sobre a vida de pastores, sobre a vida daqueles líderes que se dispõem a falar da palavra. Mas o Senhor vai falar. Vai ter palavra para falar com a igreja, para falar comigo também. Porque o Senhor, Ele falou a Jeremias, e falou com Ezequiel, e falou: houve uma palavra, mas eu, Ricardo, recebi uma palavra de Deus, falando para a igreja. Fale para a igreja isso, aquilo, aquilo, aquilo e aquilo. Eu, Ricardo, se eu não falar, o peso vai estar sobre mim. Mas vai acontecer. Deus aqui, Ele só usou o profeta a fazer. Ele poderia fazer? Poderia, mas Ele usa pessoas a falar. Ele fala em coração através de uma pessoa que está cheia da presença do Espírito de Deus, mas Ele fala. Ele vai usar alguém para falar. Que palavra é vida em abundância àqueles que crêem no Senhor Jesus, sabendo que pessoas cheias da presença do Espírito narrando uma palavra de Deus sobre nós, que a palavra narrada no dia é para o dia que se encontra hoje. Como eu estou na presença do Senhor, como eu, Ricardo, estou na presença do Senhor, como está a minha vida, porque Ele ministra sobre a minha vida. Ele ministra, Ele fala, fale à igreja, eu falo à igreja. Mas se Ezequiel não falasse, mas Deus queria que o profeta falasse aos ossos secos. Imagina, tem uma visão, Deus te arrebata no Espírito, te leva a um lugar cheio de ossos secos, e começa a falar com você, ó: Ricardo, profetiza. Eu vou falar, Ricardo, vou falar assim: Senhor, cheio de ossos secos, Senhor. Mas Ele falou, Ele me deu uma palavra. A palavra dele é vida, e vida em abundância, e vida eterna. Então Ele me deu uma palavra, eu tenho que profetizar sobre a palavra. Eu crendo ou não crendo, sendo um homem de Deus, eu tenho que crer que é o Senhor que vai fazer. Que não sou eu que faço, sim, a presença do Senhor. Se o Senhor me falou, porque Ele vai fazer. Ele vai fazer, se Ele me deu uma palavra, se deu uma palavra para a igreja, vai acontecer. Deus vai fazer acontecer, porque Ele é Deus fiel, um Deus que não é homem para mentir. Ele vai cumprir. Não tenha medo. Você vai sentir, eu vou sentir quando é de Deus, porque Deus vai colocar um temor tão grande na minha vida, que eu vou ser cheio, vai sair pela boca, o meu coração para falar. Aí eu sei que é de Deus, eu vou profetizar, eu vou falar, que Deus já preparou a pessoa, Deus já preparou o ambiente para acontecer aquilo que Ele colocou sobre a minha vida. Se Deus colocar na minha vida, que a minha casa será sempre uma casa abençoada, uma casa próspera, uma casa cheia de pessoas abençoadas, pessoas vindo de longe para ser abençoada, vai me usar, vai usar a igreja, vai acontecer, porque foi a palavra de Deus sobre a igreja. Tome posse da palavra. Aqui a palavra falou assim: então disse ele, verso 4, disse-me ele, verso, 7, então profetizei segundo foro ordenado. Então profetizava
houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra outros ossos. Se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia nele o espírito ainda. Então ele me disse: profetiza ao espírito, e profetiza, ó filho do homem, e que diz: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, o espírito assopra sobre esses mortos, para que viva. Profetizei, eles me ordenaram, e o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobre modo sobrenatural. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, e vós trarei a terra de Israel. Vós é meu povo. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fazer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e fiz, diz o Senhor. Vocês ouviram como há uma palavra lançada? Deus vai nos dar uma palavra para que nós lançamos no mundo espiritual. Porque há algo sobre as nossas vidas que não estão dando certo. E muitos de nós se acomodamos, achamos que é normal. Minha mãe morreu disso, meu pai morreu disso, meu avô morreu disso. Aconteceu, na minha casa houve divórcio, meu pai houve divórcio, fulano houve divórcio. Na minha família é tudo normal acontecer isso. Não é normal. O normal, eu e vocês, sendo um povo de Deus, querer aceitar essas situações. A palavra de Deus está sobre nós. A palavra de Deus sobre hoje profetiza algo que está de errado na vida de vocês. Algo que não está dando certo. Como Ezequiel profetizou sobre os ossos que não havia vida. Diante dos olhos dele não tinha vida. Diante dos olhos dele era impossível. Era uma visão espiritual que ele estava vendo de uma nação que não tinha mais jeito. Mas Deus mandou profetizar para aquela nação. E Deus hoje pede para nós profetizar sobre as nossas vidas, sobre os nossos bens, sobre propriedades, sobre trabalho, sobre saúde. Profetiza a igreja. O poder da palavra está sobre a igreja do Senhor. Que nós devemos profetizar sobre algo que está sobrenatural, algo que está acontecendo que não é de Deus sobre as nossas vidas. Muitos dentro da igreja ainda está vazio. Muito dentro da igreja está vindo na igreja, mas sai do jeito que entrou. Profetiza ao teu espírito. Espírito Santo de Deus, eu não aceito entrar e sair do mesmo jeito, Senhor. Me usa para que eu possa ser cheio da tua presença. Me mostra o lugar desse vale de ossos secos na minha vida, que precisa ser irrigado pela presença do Espírito. Coloca vida dentro de mim para me reconhecer qual é a área que precisa ser tratada. Que a palavra do Senhor fala que Jeremias profetizou e aconteceu.
eu estava orando ao Senhor. Ainda eu falei para minha esposa, não vou nem falar, mas eu vou falar, o Espírito Santo está mandando eu falar, eu vou falar. Aí eu pedi para o Senhor, naquele momento da oração, me mostrar, me levar a esses vales secos que Ezequiel andou pelo vale seco, fala que ele andou ao redor. Ele não andou no meio, porque eram muitos, não tinha jeito, não ia passar por cima. Eram milhares de milhares ali, tudo caído. Ele tem que passar ao redor desse vale, olhando ali, muitas vidas mortas. Falei, Senhor, levantei minhas mãos ao céu, orei ao Senhor. Senhor, me mostra essa visão desse vale de ossos secos. Me mostra, Senhor, que eu quero andar como Ezequiel, Senhor. Ezequiel, Senhor, andou, Senhor. Me leva nesses vales para que eu veja esses ossos secos, sentir, Senhor, que tua voz falou com ele, o que ele estava fazendo nesse tempo, Senhor. Que o Senhor deu essa visão a ele para levar ao povo, Senhor, que estava dentro de um cativeiro, Senhor. Que o povo, Senhor, estava, Senhor, com uma vida, Senhor, derrotada, Senhor. O Senhor me levou. Eu senti uma força tão grande nas palmas da minha mão. Meu menino estava no quarto, eu falei, se ele chegar aqui, ele vai assustar alguma coisa, mas eu vou continuar. Eu senti no momento, a geladeira nunca estralou, começou uma estralação na minha geladeira ali, falei, não, aqui não vai tirar a presença do Senhor não. Comecei a levantar as mãos, Senhor, assim, as duas mãos. Conversar com o Senhor, falei, o Senhor me leva nesses vales, eu quero ver esses ossos. Quero ver a visão de Ezequiel, Senhor, nesse vale, Senhor. Me leva, Senhor Jesus, para ter esse encontro, ter um encontro de entendimento. O Senhor pegou nas minhas mãos e falou, eu vou te levar, vou te mostrar. Você vai sentir que eu estou ministrando na tua vida. Eu peguei. Eu como humano, ser humano. Achei que ele ia me levar num vale de osso seco. Que a minha mente estava fintada na palavra, fintada. Que eu ia ver um monte de ossos ali, cadáveres secos. Ele me levou para um estádio de futebol, muito grande. Ele me levou num campo tão grande, tão imensa, numerosas pessoas, uma arquibancada lotada em volta assim de pessoas. E no gramado, havia milhares de pessoas ali no gramado que não tinha como passar. Mas eu passava porque eu estava no Espírito. O Senhor me mostrou naquela tarde de ontem essa visão. Eu pensando que eu ia ver visão de esqueleto, querendo ver, Senhor, aquela sensação que ele viu. Mas ele me mostrou um campo de futebol, lotado de pessoas, lotado, eu acho que tinha mais de 70 mil pessoas. E me mostrou também uma estrada do lado desse campo. E essa escada subia ao céu. E nessa estrada tinha poucas pessoas indo para o céu. Não tinha muito não. Ele caminhava, as pessoas caminhavam, focada ao céu. Falei, Senhor, o que o Senhor está querendo me falar nessa palavra? Essas pessoas é o tempo de hoje. E eu via no campo, tipo uma torre bem grande. E dali manava um som muito forte. Eu sentia vibrações, mas eu não ouvia. Porque eu não estava junto com aquelas pessoas. Não estava naquele patamar daquelas pessoas. Ouvi um som muito forte. Eu vi as pessoas andarem assim, ó. Pessoas normais, andando para lá e para cá. Mal cabia uma outra assim. E todos com cara de paisagem, ouvindo um som que não era de Deus. Mas eu vi poucas pessoas numa estrada passando. O Senhor falou assim para mim, está vendo aquelas pessoas? As pessoas que vão para o céu. E essas pessoas que estão perdidas, precisando da tua voz, precisando da voz da palavra de Deus. Um povo de Deus que clama o meu nome dentro da igreja. Para levar para essas pessoas a minha palavra. Tirar elas desse cativeiro.
Havia um som muito forte, ele estava envolvido pelo som, motivado pelo som, mas era como zumbi, um andando pelo outro, não tinha movimento, era como se tivesse perdido a esperança. Mas aquele som tampava. Pelo Espírito Santo, me revela o que é esse som que está saindo. O Espírito me falou, esse som é o som do mundo. Ao som que está oferecendo a oportunidade para esse povo. O povo está iludido pelas coisas dessa terra. E esse som não vai deixar eles ouvir a sua voz. Falei, Senhor, mas e aí? Ele falou assim, você tem que orar para que o som que está saindo pare de tocar. Não era pelas pessoas, sim, porque eu indo na fonte do acontecimento, as pessoas ser livre, liberta. E o Senhor fala, ora bastante, para que quebre o som desse mundo, para que as pessoas venham a ser despertadas. Falei, Senhor, mas e aquelas pessoas que estão poucas subindo ao céu? Aquelas pessoas que estão subindo aos céus, ser salva? Sim, está buscando salvação. Mas eu coloquei a igreja para salvar essas pessoas, para pregar para essas pessoas, e essas pessoas, poucas pessoas estão interessadas em subir, não interessadas em fazer o meu agir na vida delas. São poucas, eu via poucas subindo, e muitos distraídos pelo som desse mundo, muitos afastados, e a palavra do Senhor que veio é, ore a Deus para que o som do mundo, quando fala som do mundo, gente, é palavras do mundo lançado, no mundo espiritual, lançado que tudo é normal, tudo está sendo normal, tudo pode. A nossa oração tem que estar a Deus para que quebre essa palavra que tudo é normal, tudo está certo, não está certo. É o certo, um povo está adorando ao Senhor, buscando ao Senhor de todo o coração. Você vê igrejas cheias, o certo é essas cadeiras está tudo cheia, isso era o certo. Que nós somos chamados para mandar a palavra de Deus às pessoas, e as pessoas entender o caminho que elas devem andar. A palavra aqui, 1 Coríntios 14:3, vem falar sobre profetizar, porque quando nós profetizamos aos homens, nós profetizamos, a palavra fala assim, para os homens. Para que nós profetizamos? Eu creio que a palavra fala sobre aquele cativeiro, aquelas pessoas que estavam presas, o profeta Ezequiel estava profetizando que uma consolação, porque estava desconsolado, estava sem esperança, dentro de um cativeiro, 70 anos preso dentro de um lugar, de um regime babilônico. Não havia ali a palavra de Deus para aquele povo, era outra palavra que era lançada ali, e eles tinham que estar debaixo ali do poder babilônico. Ali a palavra de Ezequiel era o que? Consolar o povo. Jeremias consolar o povo ali dentro, mas através dessa profetização, teve o que? Consolação, teve uma exortação. O que é uma exortação? Procura o caminho, endireitar teus caminhos que você está andando, aquilo que tu está fazendo não é certo, corrige o teu irmão para que ele não caia, para que ele não vá para o inferno. Exortação, uma palavra que vai trazer a pessoa para o plumo. Muitos não vão querer trazer, mas a nossa palavra como igreja do Senhor, povo do Senhor, chamado para o Senhor, nós temos que exortar. Nós somos amigos, sim, nós somos amigos, mas o verdadeiro amigo é aquele que quer o bem do outro. Temos que exortar. E aqui a palavra fala que, além da consolação, ali dentro daquele tempo do cativeiro, ele também exortava o povo a se endireitar os caminhos, não andar nos caminhos babilônicos, mas ter esperança em Deus, que Deus ia tirar eles de lá.
E também fala sobre edificação. Consolou, vem cá meu querido, vem cá. Consolou, exaltou. Você deve saber o caminho que você deve andar nos caminhos do Senhor. Tenha força, tenha firmeza, que você vai vencer. Mas começar a falar da palavra para que eles tenham uma edificação. Edificar no Senhor, tirar aquela voz que vinha sorrando, Senhor, aquela voz que mandava, aquela voz que falava, que eles não poderiam ser aquilo em Deus, que eles não eram dignos, que eles eram pecadores, que eles estavam num mar de loucura, que Deus não ouvia a palavra dele, e o profeta começou a colocar palavras de bênção, palavras de caminho na vida deles, e eles começaram a ser edificados, um povo edificado no Senhor. E Deus conta com cada um de nós para que nós sejamos profetas nos dias de hoje. Não se cale a nossa voz. Não se cale a nossa voz no tempo de hoje. Não se cale, esteja firme. Aqui no versículo 4 ele falou aqui, e disse-me ele, profetiza esses ossos, e disse, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Só isso o Senhor quer, o Senhor não quer que você traga assim na marra, não é por força, não é por violência, mas pelo poder da palavra do Senhor que está sendo lançado na vida do irmão. É o Espírito do Senhor que vai tirar eles desse vale seco, vai arrumar esse vaso que está trincado, esses ossos secos. É o Espírito do Senhor vai colocar ele de pé, porque a palavra fala, enquanto o profeta profetizava carne, tendões, pele, foi acontecendo, mas ele estava na presença ali do profeta, mas havia algo mais importante na vida deles, que era o Espírito do Senhor. Havia a presença do Espírito para dar vidas, para que eles pudessem entender quem era Deus de novo na vida deles, porque tinha aquele Deus que eles estavam, o inimigo cegou eles, tampou os ouvidos, as visões já não havia mais. Mas a partir do momento que foi feito tudo aquele clima ali, que o profeta começou a profetizar, colocar pele, tendões, começou a levantar eles começaram a saber quem era Deus. Eles começaram a criar vida, começaram a edificar, porque eles estavam mortos, eles estavam caídos, eles estavam desviados da presença do Senhor, e naquele momento eles começaram a criar forma de pessoas em Deus, postura em Deus, andar em Deus, mas ainda havia falta do Espírito, que o Espírito era o Espírito de entendimento, o Espírito Santo sobre a vida deles. Faltava ainda o Espírito, ainda eles não estavam prontos para ser lançados para a terra, que onde ele foi tirado, porque se Deus permitisse que o profeta falasse, mas não colocasse o Espírito, eles iam voltar para o cativeiro novamente, porque ainda eles não estavam prontos. Então Deus mandou o profeta profetizar todas aquelas coisas maravilhosas. Então o povo se levantou. O povo ouviu o profeta. Quando fala ossos se levanta, tendões nascem, era a vida que estava nascendo num povo que estava morto. Estava ouvindo a voz do profeta, que era a voz de Deus sobre a vida deles. Mas ainda faltava Espírito, porque se soltasse ele naquele momento do cativeiro, eles iam fazer tudo que era errado de novo, porque ainda não tinha a presença do Espírito Santo sobre a vida deles. Aí Deus fala para o profeta, profetiza sobre ele o Espírito. E a palavra fala assim, dos quatro ventos, soprou sobre aquele lugar, sobre aquele vale seco, sobre aquelas vidas que estavam mortas. E aquele lugar, eles se acenderam para a presença do Senhor. Aí eles estavam prontos. Aí Deus fala para o profeta, agora ele sabe quem eu sou. Agora eu vou tirar ele desse cativeiro. Levou 70 anos. 70 anos. Por uma desobediência que entrou no começo. Não ouviu uma palavra. Não ouviu quem era Deus. Que Deus estava corrigindo. Que Deus estava querendo o bem daquela nação. Mas eles não queriam. Levou ao cativeiro. Muitas vezes na nossa vida, nós quebramos a cara. Mesmo dentro da igreja, mesmo conhecendo quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito, nós quebramos a cara. E muitas vezes nós acusamos Deus.
Senhor Deus, eu estou na tua casa. Senhor, eu sou dizimista, sou ofertante. Senhor, eu oro nas madrugadas. Por que aconteceu isso na minha vida? Examine-se a tua consciência, como a palavra fala em Coríntios. Vê dentro de você, dentro de mim, se há algo que ainda está seco, que nós não deixamos que o Espírito Santo entre em nós e nos trata. Eu ainda preciso muito. Até o último dia da minha vida, eu vou estar precisando ser cheio do Espírito. Porque eu oro nas madrugadas, porque eu oro quando eu tenho os tempos durante o dia, porque eu busco a palavra, porque eu tento abençoar a vida das pessoas com palavras, orando, jejuando, porque eu sei quem eu sou. Porque se eu parar minha oração, se eu parar meu jejum, eu creio que eu faço isso. E Deus não me chamou para ficar na plateia. Deus me chamou para ir adiante. Porque se eu parar, as coisas param. Mas se eu avançar, o Espírito avança em mim. Isso que Ele chama a igreja nessa manhã a fazer. Ouve a palavra do Senhor. Ouve quando o Espírito do Senhor fale sobre nós. Ouve o que Ele quer. Que seja uma palavra de exortação, de conserto na minha vida, na vida da igreja. Obedeça, para que não venha algo pior. Algo pior. Se conserta, se precisa ser consertado para estar diante do altar do Senhor, para buscar as maravilhas do Senhor, se conserta. Que nada impede a gente estar 99, 100% quando nós estiver na glória do Senhor. Nada impede nós estar 99,9% no altar do Senhor. Só nós que limitamos nós mesmos. Só nós que paramos nós mesmos. E o Senhor nos chamou para que a gente siga em diante e faça a vontade do Senhor. Amém? Possamos levantar? Senhor, meu Deus, Pai amado e querido, a Tua palavra é revelada nessa manhã, Senhor. Eu quero estar Te louvando e Te glorificando, Senhor. Como aquele povo, Senhor, teve um concerto, Senhor Jesus, no cativeiro. O Senhor possa nos consertar, Senhor, muitas vezes a nossa vida, Senhor. Se estiver alguém em cativeiro preso espiritualmente falando, Senhor, eu te peço, Senhor Jesus, visita nessa manhã, Senhor, vida, Senhor, que precisa ser liberta, vidas que precisam ser curadas, vidas que precisam ser tratadas, Senhor, porque o Senhor quer preparar um exército, Senhor, como a palavra do Senhor levantou um grande exército, Senhor. Aqui estamos na sua igreja nessa manhã, um grande exército do Senhor, para estar, Senhor Jesus, ministrar, Senhor, a palavra do Senhor, ser profeta nos tempos de hoje, Senhor, para essa nação brasileira, Senhor, onde que o Senhor nos colocar, Senhor, que nós sejamos boca do Senhor, que a palavra do Senhor seja falada, Senhor, para que a gente não se covarda, Senhor, para que nós não entramos, Senhor, no ciclo desse mundo, Senhor, porque nós somos chamados, Senhor, para fazer a diferença sobre essa terra, porque nós somos cidadãos do céu, Senhor. Por isso nós estamos com um propósito, Senhor, nessa terra, é para libertar os cativos, para dar um ano aceitável do Senhor na vida das pessoas. Usa, Senhor, cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. A igreja diz, amém, glória a Deus.